Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do Excel Planilhas. Hoje a gente vai apresentar para vocês a nova planilha de fluxo de caixa. Ela foi toda reformulada, né? Novos gráficos, novos relatórios, com visual mais moderno. E a gente vai apresentar aqui um resuminho dos principais recursos dessa planilha e de como utilizar. E aí no nosso canal você pode ir acompanhando vídeos específicos mais detalhados, mais demorados, sobre alguma função, sobre alguma atividade específica. Tendo alguma dúvida também, vocês podem entrar em contato e sugerir vídeos para a gente ensinando a fazer algumas coisas com a planilha, tá bom? Bom, então em primeiro lugar aqui, essa planilha a gente tem as guias, todas as guias que a gente pode navegar. A gente pode navegar diretamente aqui por baixo ou na barra lateral, a gente também tem o nome dessas guias, tá? O primeiro passo que a gente vai fazer é sempre na guia auxiliar, onde você vai personalizar a sua planilha. Aqui você pode cadastrar todas as suas categorias de saída. Aqui você pode cadastrar todas as suas categorias de entradas. Aqui na base, além das categorias de entrada e saída, você tem um campo de descrição. Aqui você pode usar para colocar uma observação, enfim, para descrever do que se trata esse lançamento, ou até mesmo utilizar como uma subcategoria. Então, aqui na guia auxiliar, nessa subcategoria barra descrição, você pode preencher com as subcategorias ou descrições que você utiliza com maior frequência. Dessa forma, você não precisa ficar digitando ela todas as vezes que for fazer um lançamento. A novidade agora nessa planilha que tem de forma nativa é o controle de contas. Então, seja uma conta, seja um banco, seja uma filial. Então, vamos supor que você vai usar essa planilha para fazer o controle de uma loja. E você tem a filial 1 e a filial 2. Você pode cadastrar aqui o nome dessas filiais. Dessa forma, você vai ter um controle geral de todas as filiais juntas, né? Mas nos relatórios você pode filtrar a qualquer momento e ter uma análise específica por filial, ou por banco, ou por conta, ou por empreendimento, enfim, por obras, se você faz o controle de obras. Acho que ficou claro, né? Vocês podem personalizar aqui da forma que vocês quiserem. Aqui o saldo atual ele já está com valores, né? Porque a gente já tem uns valores de base aqui para exemplificar a planilha, mas esse valor vem zerado, ele é atualizado conforme você vai lançando na base e você pode cadastrar o saldo inicial dessas contas. Então vamos supor que quando eu comecei a utilizar a planilha e fazer os lançamentos, eu tinha R$ 1.500 na minha conta no Bradesco, eu tinha R$ 500 no Itaú e eu tinha R$ 2.000 no Banco do Brasil. Então eu posso preencher aqui e aqui eu vou tendo o saldo atual conforme não só o que eu lancei, mas com o saldo inicial dessas contas. Bom, na base é onde a gente passa a maior parte do tempo, faz todos os lançamentos, né? Então aqui eu venho aqui e digito a data, por exemplo, hoje, 24 de julho de 2025, eu digito a data e eu vou especificar a categoria. Se eu coloco como entrada, essas duas colunas e mais a coluna de valor vão ficar verde. Se eu coloco que é saída, elas vão ficar vermelha para facilitar a visualização de vocês aqui na base. Eu posso especificar de qual conta é esse lançamento. Né? É importante que se você for fazer o controle de contas, né, você sempre preencha, mas você pode também deixar em branco. A única coisa é que se você deixar em branco, ele não vai contabilizar para conta nenhuma e, consequentemente, pode dar erro ali no seu saldo geral, tá bom? Coloquei a entrada, ele vai me trazer todas as categorias de entradas que eu preenchi lá na guia auxiliar. Se eu colocar a saída, ele vai me trazer todas as categorias de saída, né? Então vamos supor aqui que seria uma saída, aluguel. Aqui eu posso colocar, sei lá, o que eu quiser, casa do Zé, né? E aqui qual foi o valor. Beleza, fiz o lançamento, na base é isso. E aí você sempre pode estar filtrando, né, pelas colunas e você vai ter aqui um subtotal. Então aqui nesse subtotal você já tem um resumo de tudo que você lançou de entrada, de saída e qual seria o seu saldo com base nessas entradas menos saídas. O saldo geral, ele contabiliza não só a entrada e a saída, mas também o saldo inicial que você registrou nas contas. Por isso que esse valor aqui acaba não batendo com esse. Lembrando que aqui é o saldo geral, independente de qualquer filtro. E aqui é com base no filtro que você fizer. Aqui é um subtotal.
Então aqui eu tenho o total de entradas e saídas, geral. Se eu quiser filtrar só pelo Bradesco, eu venho aqui na conta, filtro a coluna pelo Bradesco e ele vai me trazer só os lançamentos do Bradesco. E aqui um subtotal do Bradesco, tá bom? Fiz aqui, posso limpar o filtro, volto a mostrar tudo. Vamos agora para as guias de relatórios. A gente tem 3 guias de relatórios. A principal é o dashboard, né? Onde você consegue visualizar de forma mais lúdica, né? Através de gráficos. Aqui você vai ter um resumo do ano. Então você filtra, você especifica aqui qual ano você quer avaliar. Ele vai te trazer um total de entradas, saídas e o saldo daquele ano, né? Isso aqui não considera saldo inicial, é somente o que você lançou na base mesmo. E aqui na parte de baixo ele vai te trazer um gráfico separado por mês. Então, destes 6.950 que eu tive de entrada em 2025, R$500 foi em janeiro, 1.000 foi em fevereiro, 1.500 em março, 500 em abril e assim sucessivamente. Saída a mesma coisa, né? Você consegue especificar. Aqui na parte de baixo já é um gráfico diferente do de cima. Por quê? Porque você consegue especificar a sua data inicial e final. Então aqui eu coloquei o de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, então os valores estão batendo. Mas se eu quisesse pegar só do dia 1º de janeiro até o dia 1º de abril, ele muda aqui o total, né, desse período, então ele me traz aqui o total de entradas, saídas e o saldo desse período e me traz especificado nos gráficos por categoria. Então, desses 3.000 de saída que eu tive, 400 foi de aluguel, 400 foi de fornecedores, 1.200 foi com RH e pessoal, 1.100 foi de taxas. E desses 3.500 que eu tenho de entradas, 3.000 foi de vendas e 500 foi da categoria outros, né? Então aqui você pode filtrar, aqui eu filtrei por um período de 3 meses, né? 3 meses e um dia. Você pode filtrar por trimestre, por semana, por dia, enfim. Você pode fazer a análise que você quiser. Então no dashboard são essas as análises que você tem. Além disso, a gente tem aqui a tabela dinâmica. Então na tabela dinâmica, aqui a princípio ele vai trazer um resumo com todas as categorias que você tem. Você vai ter a coluna de entrada e a coluna de saída. E aqui você tem os filtros que você pode aplicar. Além disso, aqui ele vai te trazer as categorias e as subcategorias. Então, se você preencher de forma correta e sempre igual aqui na base as categorias, ele também vai agrupar. Então, por exemplo, aqui um exemplo que eu fiz foi nas contas de energia e água. Eu especifiquei lá no campo descrição o que era Enel, o que era Sabesp. Então, eu tenho aqui um total da categoria energia e água, foi 3.750, mas desse valor, 3.400 foi da Enel, 350 foi da Sabesp. Todas as subcategorias / descrições que vocês preencherem lá na planilha, ele vai trazer aqui. Lembrando que a qualquer momento eu posso filtrar, então aqui eu tenho um resumo geral de tudo que tem na base. Eu quero saber só de 2025. Ele já filtra 2025. Agora eu quero saber 2025, mas só março. Ele já me traz somente março. Limpa o filtro. Eu quero de janeiro, fevereiro e março. Então eu tiro a seleção aqui dos outros meses e deixo apenas esses. Né? Limpo aqui, limpo aqui. Beleza. Aqui eu tenho a coluna de entrada e saída, mas não quero, eu quero ver só a entrada. Você pode vir aqui e filtrar para visualizar só a entrada. Agora eu quero ver só a saída. Limpa aqui e vê só a saída, tá bom? Pode filtrar por categorias, enfim, por conta. Então eu quero saber só de 2025 e só do Bradesco, tá? E aí você vai fazendo os filtros da forma que você quiser analisar os seus dados. E por fim, a gente ainda tem uma coluna de resultado diário, tá? Do lado esquerdo, geralmente é mais para lojista, né? Às vezes o lojista ele quer saber o total de entradas e saídas e qual foi o lucro, qual foi o saldo dele, específico por dia, né? Então, conforme você vai fazendo os lançamentos lá na base, ele vai trazendo. Aqui você pode filtrar o ano que você quer analisar e o mês. Então aqui no mês de julho, no dia 1º de julho, eu tive R$500 de entradas e 350 de saída. E no sábado, dia 12 de julho, eu tive R$400 de entrada. E aí no dia 24 de julho, 1.200 de saída,
que foi aquele lançamento que a gente fez hoje aqui nesse vídeo de aluguel, tá? Então aqui ele vai te trazer um resumo do mês, separados por dia. Porém, mesmo que você não for lojista e não queira essa análise diária, aqui a gente também tem uma análise bem legal, que é um relatório consolidado do mês, tá bom? Em formato de tabela. Aqui ele vai atualizado conforme o ano, então mudei aqui 2024, aqui ele me traz o resultado 2024, mudei 2025, ele muda para 2025. E além dele colocar o total de entradas e saídas e o saldo, entre aspas, daquele mês, ele também me traz qual que era o saldo inicial e o saldo final naquele mês, né? Então, em janeiro de 2025, eu já tinha R$ 5.400 na minha conta, tive R$ 500 de entrada, tive 350 de saída, né? Então um saldo de 150. Então o meu saldo final em janeiro foi 5.550, porque aí ele puxa todo o histórico de todos os lançamentos anteriores a esse mês, mais os saldos iniciais lá das contas, né? Em fevereiro, então, o meu saldo iniciou com 5.550, sempre igual ao final do mês anterior. E aí, 1.000 de entrada, 1.100 de saída, meu saldo foi negativo em fevereiro, ainda assim o meu saldo geral, o meu saldo final, foi de 5.450. Lembrando que neste relatório, aqui você não tem o filtro por conta. Então ele vai te trazer somente o geral consolidado de todas as contas, as filiais, enfim, a depender do controle que você faz. Lembrando que se você for utilizar apenas para uma conta, você não precisa nem preencher nada aqui. E aqui na base você pode simplesmente deixar essa coluna em branco ou até mesmo, enfim, para mudar o visual, você pode selecionar toda a coluna e manda ocultar, tá? Não quero ocultar, vou mandar aqui reexibir, tá bom? Mas aí vocês vão fazendo o controle conforme o melhor uso para vocês. Acho que ficou claro todas as funções da planilha, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa planilha ela é exclusiva nossa do Excel Planilhas by Juca Artes. Se você não comprou pelo Mercado Livre da nossa página do Excel Planilhas, ou se você não comprou do nosso site excelplanilhas.com.br, você pode ter sido enganado, você não vai ter direito a suporte, a garantia, a nada disso, tá bom? Denuncia caso tenha sido vítima aí de uma planilha ilegal, lembrando que a nossa planilha, né, ela é protegida pelas leis de direito autoral e propriedade intelectual, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer problema, entre em contato com a gente, que a gente responde vocês o mais rápido possível, tá bom? Obrigado, um abraço e é isso.